O vencedor não será o mais forte, mas aquele que melhor se adapta a mudanças. Por mais que tudo pareça uma grande nuvem cinzenta, por mais que a confeitaria pareça estar saturada, todas nós sabemos, no fundo, que o que enriquece é o trabalho. E por mais intrigante e contraditório que isso possa parecer, nem todas as pessoas que trabalham muito enriquecem. O trabalho inteligente e com grandes estratégias, sim, pode te levar a grandes fortunas. Já o trabalho, executado no piloto automático e sem qualquer estratégia, ele te cansa, te frustra e te leva ao estado de alienação do teu propósito. O milho da colheita de hoje não foi plantado ontem. Foi preciso arar a terra, adubar, plantar, controlar as pragas, torcer para chover na quantidade e no momento correto e esperar 120 dias para a grande colheita. Para uma confeiteira conseguir preparar um bolo de fubá, foi preciso que as estratégias do agricultor funcionassem. Para uma mãe estourar pipoca para o seu filho numa tarde de chuva, ela também dependeu dessas estratégias. Um trabalho para ser reconhecido e bem remunerado, ele precisa gerar valor para as pessoas, ele precisa ser estratégico e ele precisa atender uma demanda. Sempre que passamos por uma crise, o desespero e o sentimento de impotência tendem a dominar nossas mentes. Mas por outro lado, algumas pessoas entendem rapidamente que se adaptar a essa mudança é necessário. E é exatamente nesse contexto que a expressão "enquanto uns choram, outros vendem lenços", que verdadeiras fortunas são construídas. E hoje estou aqui para te apresentar como a confeiteira pode se tornar a vendedora de lenços, aquela que sabe identificar e aproveitar oportunidades. Você está prestes a descobrir o segredo que está por trás das cortinas de uma confeiteira bem-sucedida. Bem-vinda ao meu mundo. Bem-vinda ao universo das confeiteiras 10K. Eu posso dizer que eu demorei quase 40 anos para colocar essa Ana empreendedora numa potência aí, digamos que uma potência máxima. E por que eu te falo isso? Eu falo isso com muita convicção, porque quando eu era criança, a maioria das minhas brincadeiras eram voltadas para empresa, para negócio, para ser dona da venda, dona da escola. Eu nunca queria ser a coadjuvante. Ah, você vai ser a aluna. Ah, você vai ser a moça que compra. Ah, você vai brincar de boneca. Eu sempre queria ser a pessoa que vendia, a pessoa que implementava. Secretária, tá aí, secretária. Eu gostava de brincar de secretária porque eu queria ter papel, eu queria receber dinheiro, eu queria mandar nas pessoas. E querendo ou não, isso é ser, de certa forma, empreendedora, né? A gente brincava muito de venda, né? Lá no Nordeste a gente chama de venda, que é essas mercearias, esses mercadinhos que tem. Então a gente ia, eu tinha cliente, eu mandava o cliente voltar. Então era sempre voltado para isso. Na época eu não tinha noção nenhuma, né, de que isso daí era empreendedorismo. Acho que meus pais também não. Era só mais uma brincadeira. E eu fui crescendo, adolescência. Eu lembro que uma época meus pais tiveram um bar. E eu acho que eu não era tão adolescente. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, por aí. Ali na pré-adolescência. E meus pais tiveram um bar muito curto. Assim, foi um período muito curto, ali uns 2, 3 meses, numa festa específica que tem lá na minha cidade, lá em Recife. E o meu sonho era que meu pai deixasse eu ser o caixa do bar. E óbvio que ele não deixava, né? Porque era um bar, vendia bebida alcoólica de madrugada, mas o meu sonho era trabalhar no caixa do bar. Depois disso, a minha mãe, ela fazia bolo para minha avó levar para vender no hospital. A gente ficou então um tempo, fazia bolo, minha mãe levava, vendia. Então eu ajudava muito minha mãe nisso. Sem falar a questão de levar caixa de chocolate para a escola, para vender, levar brigadeiro. Então eu sempre gostei. Eu tinha vergonha de vender, mas eu não tinha vergonha de empreender. Isso é bem diferente, né? Então, essa era a minha veia empreendedora lá atrás. E aí, entrei no mercado de trabalho normal, fiz faculdade, comecei a estagiar, comecei numa multinacional muito grande, fiz carreira, entrei na área de auditoria, que é uma área muito mais voltada para finanças, para contabilidade. E em 2007, eu acho que aí a veia empreendedora falou assim, agora vai, agora vai. E aí eu tomei coragem, pedi demissão do meu trabalho e fui realmente me tornar um empresário.
eu abri meu primeiro ateliê, né? Eu resolvi que eu queria entrar na área de confeitaria e fui estudar. Por quê? Porque eu só sabia que eu gostava de cozinhar, mas eu não sabia nada de técnica de confeitaria. Então, vamos estudar, né? Não sabe, vai estudar. Fiz curso de pasta americana, curso de docinho, curso de bolo, de bem casado, de pão de mel. Onde tinha curso que eu via que era bom, eu tava lá. Gastava um monte de dinheiro, achava que aquilo ali ia ser suficiente para minha confeitaria explodir, só que não era. Não era. A gente sabe muito bem que só ter um bom produto não é suficiente. Eu não tinha estratégia nenhuma. Eu queria vender um brigadeiro de chocolate Calebo, só que a pessoa que eu atingia queria um brigadeiro de achocolatado. Então, eu vivia nesse limbo ainda, né? Eu falo que é nessa enganação. Vendia um pouquinho, fingia que ganhava dinheiro, só que eu não tinha lucro no final do mês, olhava só para faturamento, e aquilo ia virando bola de neve, e aí para suprir, né? Acho que o meu emocional fazia mais curso, porque eu falava, não, é porque eu ainda não sei fazer tal coisa. Ia lá, fazia mais curso, e aí o dinheiro ia indo embora, até que a gente ficou de 2007, até que comecinho ali, finalzinho de 2009, comecinho de 2010, eu falei, não, chega, né? Vamos engolir o orgulho, não tá dando certo. Não foi isso que eu previ, né? Ter sucesso para mim não é isso, ficar se enganando. E aí eu fechei o ateliê e resolvi voltar para o mercado de trabalho. 2 pontos que eu acho que são assim principais para a gente poder pensar por que as confeiteiras não ganham dinheiro, né? Com confeitaria. Primeiro ponto, o medo. Porque o medo me impossibilitou de ganhar mais dinheiro. Porque não é que eu não ganhava dinheiro, mas eu ganhava menos dinheiro. Por quê? Porque eu tinha medo. Eu pensava assim, e se? Então o medo, ele te trava, né? O medo, ele é bom, não é uma coisa que, tipo, de tudo ele é ruim. Um pouco de medo faz bem pra gente não fazer merda, né? Sair atropelando tudo. Mas muito medo te trava. Então, uma das coisas é o medo. A segunda coisa é a questão, assim, de ficar planejando e não executar. Se você não executa, você não sabe o que você precisa corrigir, né? Então, assim, falando por mim, eu comecei na cozinha, quando eu retomei com receitas que não eram por peso, medida, era xícara, era tudo muito caseiro. Mas eu peguei aquilo, eu tentei precificar da minha forma e eu ganhei dinheiro, porque eu tentei. Hoje não. Hoje eu não tenho desperdício. Eu sei que na minha receita, vamos supor, de esfirra, vai 125 gramas de açúcar. Então, quando eu vou fazer uma grande escala, eu já sei como calcular, não tem perda, não fico com coisa sobrando. Só que um dia eu comecei na xícara, né? E não foi porque eu comecei na xícara que eu não comecei. Às vezes a pessoa fica assim, não é porque eu tenho que ter um super conhecimento, eu ainda não descobri como é que... Não, vai fazendo e vai adaptando. Ganhar dinheiro com a confeitaria depende muito de planejamento, organização, marketing, saber posicionar o seu produto, a sua marca. Eu acredito que muita gente não ganha dinheiro porque, primeiro, ele não produz algo que se identifica com o seu público-alvo. Segundo, ele não sabe atrair esse público-alvo. É importante eu definir o produto e a pessoa que vai comprar. Então, a partir do momento que eu consigo achar o meu público-alvo, o produto correto, os valores corretos e conseguir me posicionar, eu tenho bons resultados. Então, eu acho que as pessoas, elas entram de maneira amadora, quase todo mundo começa assim e é assim mesmo que deve começar, mas não procura investir em conhecimento para que ele possa permanecer no mercado. Então, muita gente entrou na pandemia. A cozinha foi uma saída para muita gente e isso é muito legal. Você ter a oportunidade, depois de perder o emprego, de fazer um bolo dentro da sua casa, vender e sustentar a sua família é uma coisa assim impagável. E eu não preciso passar por uma faculdade para isso. Porém, a partir do momento que eu comecei a vender, eu preciso ter uma organização, eu preciso ter planejamento, eu preciso definir metas, onde eu quero chegar. Eu, por exemplo, que trabalho com confeitaria afetiva, não tenho interesse de trabalhar com pronta entrega nem com produtos de delivery. É o meu perfil de trabalho. E não significa que eu não tenha lista de espera para as minhas produções. É diferente. Eu decidi que eu não queria sair da minha casa. Vou montar uma cozinha na minha casa e vou produzir nela. Tudo bem. Estabeleci as metas. Aí eu preciso continuar investindo em conhecimento, em equipamento, em marketing, para poder permanecer no mercado. Então, hoje a gente tem muita gente que entrou no ano passado e está saindo justamente porque não conseguiu enxergar que precisava evoluir para continuar dentro desse mercado. Eu trabalho com confeitaria há 25 anos.
E há muitos anos, nesse percurso que eu passei, nessa, né, trajetória, eu te confesso que de 2, 3 anos para cá que eu aprendi a ganhar dinheiro com a confeitaria. É muito maluco, porque eu não tinha estratégia de venda, eu não sabia quem era meu público-alvo. Hoje eu escolho o meu público, eu tenho a dinâmica de empreender, eu estou conhecendo, aprendendo todos os dias e vender esse produto meu, saber para quem eu quero vender esse produto meu. Nós, a grande maioria das confeiteiras, a gente começa encantada pelo produto, encantada por fazer, por aprender as receitas. Quando a gente começa a confeitaria, o nosso primeiro encantamento é de fazer um doce, fazer um bolo, entregar para a família gostar, fazer propaganda, dizer que está muito gostoso. Então, o retorno que a gente tem dos clientes é muito imediato e isso encanta a gente. Só que, ao mesmo tempo, isso pode ser uma bela de uma roubada, porque a gente acaba como confeiteiras amadoras, onde a gente coloca só foco no produto, no aprender, no ficar consumindo muito conteúdo, o que acaba deixando a gente perdida no meio de tanto conteúdo, no meio de tanta receita, e na verdade não é isso, definitivamente não é a receita que vai fazer com que o teu negócio prospere. São todos os outros pontos que a gente analisou até aqui. Eu acho que elas não conseguem ganhar dinheiro pela questão da comodidade e pela questão da preguiça. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu posto foto, mas eu coloco lá no WhatsApp, os clientes não me procuram, eu não sei mais o que fazer. Mas a questão é que não é só essa, a gente volta a pensar lá nas estratégias. Quais são as estratégias que vão dar certo para o teu negócio? É muito mais que só postar a foto, você tem que fazer toda uma questão do comercial, você tem que conversar com o cliente, você tem que entender o que faz sentido para o teu negócio, porque o que faz sentido para o meu negócio não vai fazer sentido para o teu, então você tem que conhecer o teu público-alvo para entender o que vai fazer sentido e o que vai fazer você atingir 10k ou muito mais. E as pessoas não conseguem atingir justamente por isso, porque elas não estudam, porque elas não avaliam o negócio, porque elas têm preguiça de ir atrás do cliente, porque elas querem um caminho mais fácil, porque elas querem resposta pronta. E isso não existe. Cada negócio tem o seu jeito de trabalhar, a sua forma, e eu acho que a confeiteira tem que identificar isso e deixar essa questão da comodidade de lado e correr atrás dos seus clientes. Entre fechar o ateliê e começar no Instagram, eu trabalhei quase 10 anos lá na Danone. E eu posso dizer que foi lá que eu comecei a entender, né? Eu comecei e concluí esse meu entendimento do que realmente era empreender. Porque a gente fica sempre na cabeça, empreender é ter um negócio, empreender é vender, empreender é ter um produto que as pessoas comprem. E foi lá que realmente caiu essa ficha para mim, que eu pude ter contato com todo esse mundo, pude entender como que funciona uma indústria. E eu consegui, né, clarear assim na minha mente que quando eu tinha aquele meu ateliê lá atrás, eu tinha uma indústria. Eu tinha que ter tratado aquilo como uma indústria, mas eu não tratava. Eu tratava aquilo ali talvez como um hobby, né, porque eu só olhava para produto. E por que a Danone me mostrou que era empreendedorismo? Não que lá eu tive essa chance de, né, começar a ter uma empresa, mas eu pude perceber que o produto era o menor dos problemas. O produto não era a estrela que fazia a Danone brilhar. Porque a gente olha no final lá, é o Danoninho, é o Activia, mas não é ele que estava por trás de tudo. Ele só mostrava ali a ponta do iceberg, o que tinha por baixo, que é valioso de verdade. Numa indústria como a Danone, como a Nestlé, como uma Unilever, qualquer indústria, o que é valioso são as estratégias. O que é valioso ali é saber para quem eles querem vender, definir o que essas pessoas querem consumir, fazer uma estratégia de preço, divulgar, né? Fazer todo aquele marketing, aquelas coisas que a gente vê na televisão que brilha os olhos e que gera desejo de compra na gente. Então, tudo isso que tem por trás, isso daí é que é a grande estrela de uma indústria. E eu sei que agora você vai perguntar para mim, Ana, mas beleza, o produto não é importante? Sim, o produto é importante. Mas do que adiantaria a Danone ter o Danoninho, ter o Activia, ter todos esses produtos que a gente olha e reconhece que é da empresa, se não tivesse estratégia, se a gente não tivesse todo esse trabalho por trás? Ele estaria talvez só mais um iogurte no mercado, mas não. Todas as empresas que têm sucesso, o que faz a estrela dela brilhar de verdade
são as estratégias que elas implementam. Sem ter boas estratégias na confeitaria, você está fadada a falir o teu negócio em muito pouco tempo. De uma vez por todas, não tem como você ter um negócio sustentável, um negócio que dure anos, que seja próspero, que te renda dinheiro mesmo, seja se você trabalha em casa ou se você trabalha num espaço físico. Se você não tiver estratégia, o teu negócio não vai dar certo, e eu posso até te dar um exemplo com relação a isso. Na época que eu comecei confeitaria, eu poderia adquirir recursos para abrir um negócio grande, um espaço físico, fazer uma reforma, abrir um lugar grande, né? Mas eu optei estrategicamente por começar em casa, começar pequeno, entendendo como é o meu cliente, tendo as estratégias para escolher os produtos que eu ia trabalhar, qual o cliente que eu queria atrair, fazer a precificação de forma correta, fazer um passo a passo e conhecendo aos poucos, começar pequeno, para depois sim eu crescer o meu negócio e ir para um espaço físico. Se eu tivesse invertido isso e começar grande, sem entender direito o processo, certamente o meu negócio não tinha dado certo. Eu considero as estratégias importantes para a gente saber onde a gente quer chegar. Por exemplo, eu não atiro para todos os lados. Eu tenho meu público-alvo e é nele que eu foco sempre. Sempre que eu estou criando um produto novo, uma campanha nova, eu sempre penso, será que a fulana gostaria do meu produto? E é para ela que eu trabalho, assim. Claro que eu vou atingir outras pessoas, mas eu sempre focando nela. Então, assim, essa é uma estratégia que eu considero bem importante, é ter um foco. Suponhamos, né, que o nome dessa pessoa é Jo. Tudo que eu faço pensando na Jo. Se ela vai gostar da embalagem, se ela vai gostar do produto, se ela gostaria de presentear uma amiga, enfim, tudo eu faço pensando nela. Então, eu acho que essa é uma estratégia bem importante. Outra coisa, eu não faço diversos produtos. O meu foco é o bolo. Aí eu faço bolo grande, bolo pequeno, cupcake, mas basicamente é bolo. Então, esse é um item também que eu acho bem importante. Eu não atiro para todos os lados. Então, eu consigo ter uma qualidade no produto e manter essa qualidade. Então, eu acho que essa é uma estratégia também bem importante. Então, assim, são pequenas estratégias que eu sigo, que eu entendo que são estratégias e que eu acho que são alinhadas com o meu propósito e que eu considero bem importantes, assim. Bom, estratégia na confeitaria é tudo, porque não adianta você ter uma boa receita, você saber fazer bem um produto, ter uma boa embalagem, porque tudo isso vende, claro, o visual vende, o sabor vende, mas você não saber como atuar dentro do mercado da confeitaria. Eu acredito que muita gente entrou na confeitaria justamente por uma oportunidade, ou até porque perdeu o emprego, ou porque tinha uma receita de família que era muito bacana e as pessoas incentivam a vender. Mas muita gente também sai da confeitaria porque não consegue se manter dentro do mercado. Para se manter no mercado, é aí que entram as boas estratégias. Se eu olhasse a Amanda, que recomeçou na confeitaria em junho do ano passado, eu diria para ela assim, planeja bem e faz. Porque assim, você pode começar a fazer um negócio em qualquer momento, isso é fato. Só que no meu caso, eu me joguei e depois eu tive que voltar e corrigir. E eu poderia já ter começado melhor, com uma postura mais profissional, eu não tinha, né? A válvula de escape que estava no meu negócio era da necessidade. Eu necessitava de um dinheiro para poder bancar minhas contas, poder pagar o apartamento. Então, assim, a última coisa que eu pensava era ser profissional. Eu tive que colocar isso depois no meio do caminho. Então, vamos dar um exemplo. Se alguém falasse pra mim assim, você faz bolo de prestígio? Faço. Não tinha nada a ver com o meu produto, não tinha nada a ver com a organização da minha cozinha, não tinha nada a ver com o estoque que eu tinha, mas a válvula que me movia era a necessidade. Então, assim, eu precisava do dinheiro, eu sabia fazer bolo prestígio, então eu vou fazer, né? Isso me fez demorar pra poder entender, né? E, assim, engraçado que eu demorei muito pra virar essa chave, sabe? Do precisa ser profissional. Eu fui colocar isso em prática, sendo muito sincera, no Dia dos Namorados. Porque até no Dia das Mães, que eu ainda tava bem eufórica, assim, de tipo, não, legal, eu ainda fugi um pouco do que eram os meus produtos, do meu mix e tudo mais. Quando no Dia dos Namorados eu alinhei isso e falei, não, eu vou entregar aquilo que eu já vendo, a minha proposta. Tipo, não tem como eu trabalhar com chocolate numa cozinha que vai a 400 graus com pão. É ilógico. Então, assim, é muito legal que tá todo mundo ganhando dinheiro vendendo chocolate, mas não é pra mim.
Entendeu? Então, assim, se eu voltasse pra Amanda lá atrás, eu olharia pra ela e falaria assim: não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de ser profissional. Porque a partir do momento que eu passei a ser mais profissional, cresceu muito mais. Eu acho que elas não conseguem ganhar dinheiro pela questão da comodidade e pela questão da preguiça. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu posto foto, mas eu coloco lá no WhatsApp, os clientes não me procuram, eu não sei mais o que fazer. Mas a questão é que não é só essa, a gente volta a pensar lá nas estratégias. Quais são as estratégias que vão dar certo para o teu negócio? É muito mais que só postar a foto, você tem que fazer toda uma questão do comercial, você tem que conversar com o cliente, você tem que entender o que faz sentido para o teu negócio, porque o que faz sentido para o meu negócio não vai fazer sentido para o teu, então você tem que conhecer o teu público-alvo para entender o que vai fazer sentido e o que vai fazer você atingir 10k ou muito mais. E as pessoas não conseguem atingir justamente por isso, porque elas não estudam, porque elas não avaliam o negócio, porque elas têm preguiça de ir atrás do cliente, porque elas querem um caminho mais fácil, porque elas querem resposta pronta. E isso não existe. Cada negócio tem o seu jeito de trabalhar, a sua forma, e eu acho que a confeiteira tem que identificar isso e deixar essa questão da comodidade de lado e correr atrás dos seus clientes. Para mim, ter boas estratégias dentro da confeitaria significa você entender o teu negócio como um todo. O grande problema é que muitas pessoas não olham para o seu negócio como sendo um negócio, né? E quando fala em estratégia, parece um bicho de 7 cabeças, algo inatingível, algo inalcançável, quando na verdade, ter estratégia é apenas você definir aonde você está, aonde você quer chegar e um caminho para chegar até lá. Uma confeiteira sem estratégia, ela simplesmente trabalha na base da esperança, no método tentativa e erro. E é justamente por isso que a grande maioria se frustra. Elas não sabem como atrair cliente, elas não sabem muitas vezes nem se está ganhando ou se está perdendo dinheiro. Só que nesse mercado, no mercado de confeitaria, tem gente nadando de braçada. Tem gente, você vai até assustar agora, mas tem confeiteiras que faturam mais de 100 mil reais por mês. Eu ensino a faturar 10, mas tem gente faturando mais de 100 mil reais por mês. E eu te garanto que o diferencial dessas pessoas não está no produto. O diferencial está justamente nas tais estratégias. Elas aprenderam, e óbvio, né? Elas colocaram em prática as 3 regrinhas básicas, né? Os 3 princípios, que é chamar a atenção do público, gerar desejo neles e fechar a venda. Acredite ou não, isso pode transformar a vida de qualquer confeiteira depois que ela aprende e que ela implementa. A primeira turma que eu montei foi no finalzinho de 2019, ali mais ou menos em setembro, e tinha aproximadamente 16 confeiteiras e um confeiteiro. Então tinha o Felipe, que era o nosso representante masculino na turma, e foi muito interessante porque essa turma eu entreguei ela ao vivo. A gente tinha aula toda sexta-feira à tarde, então a gente ficava ali mais ou menos das 2 às 5 da tarde numa sala virtual, né, numa sala no Zoom, e eu entregava todo o conteúdo e já aproveitava ali para tirar as dúvidas. Então é uma coisa que hoje eu já não consigo mais fazer, né, nesse formato, mas ela foi muito rica, tanto para os alunos quanto para mim. E o que me deixou assim muito, muito confiante depois dessa primeira turma é que eu tive aluna, na verdade 2 alunas que viraram confeiteira 10K, confeiteira faixa preta. Quando eu falo confeiteira 10K, confeiteira faixa preta, talvez para você não soe muito bem o que é isso, mas são confeiteiras que faturam mais de 10 mil reais por mês. E dessa primeira turma eu já tive 2 alunas que chegaram nesse resultado. Se hoje em dia é bem difícil, né? Se hoje em dia é algo inimaginável a gente falar sobre estratégia, sobre precificação, sobre público-alvo, sobre técnicas de venda e não falar de receita, cara, imagina isso 2 anos atrás. Eu sei que você vai falar agora assim, não, mas 2 anos atrás é muito pouco tempo. No mundo virtual não é. 2 anos atrás, pode colocar aí uns 10 anos. E quando a gente olha, depois de uma pandemia, depois que veio o Covid, depois que o mundo virtual ele acelerou, aí é que esses 2 anos vira quase 20 anos, né? Mas era muito assustador na época. Tem uma pessoa que não falava de receita, mas falava para confeiteiras e tentava fazer com que elas entendessem que estratégia podia mudar o jogo da empresa delas. E eu tenho muita consciência assim do porquê que não existia, né? Porque há 2 anos atrás não tinha muitas pessoas falando sobre essa questão de estratégia.
porque era difícil encontrar alguém que tivesse realmente aí esses dois tipos de conhecimento, né? Tanto em confeitaria, tanto em técnicas, entender o mundo que as confeiteiras, né, convivem, onde elas são desafiadas, e entender o outro lado, né? Que é toda essa parte de gestão financeira, de gestão de negócio, experiência com o mundo corporativo, com o multinacional, de como que uma indústria realmente funciona. E aí quando eu juntei, né, o Lé com o CREA, quando eu entendi que eu tinha essas duas habilidades, que eu tinha uma potência nas mãos e que eu podia ali voltar a empreender, aí me deu muito gás, cara, me deu muito gás para ligar o botão do apesar de. E quando eu falo o botão do apesar de, é por quê? Porque eu tinha vergonha de ligar a câmera, eu tinha vergonha de fazer live, eu tinha vergonha de falar em público, eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu tinha criado o Instagram e que eu ia voltar a empreender. Então era vergonha de tudo. E aí eu falo que eu liguei o botão do apesar de, porque se eu tivesse ficado só no e se eu fizesse isso? E se eu fizesse o Instagram? E se eu ajudasse confeiteiras? Mas eu tenho vergonha. E eu realmente peguei esse gás, né? Peguei essa vontade, entendi que eu tinha essa potência nas mãos, que eu podia ajudar outras pessoas e realmente liguei o botão do apesar de, né? Apesar de tudo isso, eu liguei câmera, eu comecei a fazer as lives, eram péssimas. A forma que eu falava era horrível, eu não sabia gesticular, eu parecia um robô, mas eu fui assim mesmo e dentro de mim alguma coisa dizia que vai, consistência, treino, vai fazendo, porque a gente vai melhorando, né? Ninguém nasce sabendo de nada, a gente não nasce sabendo andar, não nasce sabendo falar, e a gente vai adquirindo essas habilidades. Eu tenho certeza que um dia eu ia chegar lá, né? Ainda não cheguei onde eu quero, não. Ainda preciso melhorar muita coisa, mas eu já consigo me comunicar e, graças a Deus, transformar pessoas, levar conhecimento, gerar impacto, principalmente ensinar pessoas o que é estratégia, que são técnicas de venda e que a confeitaria ela vai muito além da cozinha. Da mesma maneira que qualquer pessoa pode fazer um bolo, qualquer pessoa pode aprender estratégias para poder aplicar no seu negócio de confeitaria. Então eu acredito que todo mundo está apto, desde que tenha boa vontade e encontre, logicamente, dentro dessas estratégias, como trabalhar o seu negócio. Então definir qual é o seu lugar dentro da confeitaria e depois trabalhar as estratégias direcionadas para ele, funciona muito bem, independente do seu produto. Eu penso que, na verdade, as pessoas são muito acomodadas. As pessoas não querem sair da zona de conforto, não querem aprender coisas novas e é simplesmente por isso que elas não conseguem aprender essas estratégias. Todo mundo é capaz. Tanto que no curso Além da Cozinha, existem alunas de várias idades, de várias faixas etárias, em várias classes sociais e eu acho que não tem um limitador. Vai muito mais da pessoa querer aprender, né, dessa força de vontade, de deixar a preguiça de lado, aplicar as estratégias, pelo menos tentar, né, e não ficar com aquela crença limitante de que não vai conseguir, que não é capaz e nem tentou ainda. Então eu acho que sim, qualquer pessoa é capaz. Eu também, depois que comecei a fazer o curso, fiz várias coisas que eu nunca tinha feito, arrisquei, tentei. Tem coisas que deram certo, tem coisas que não deram certo, mas pelo menos eu tentei e vi o que cabia no meu negócio ou não. Tem essa questão também, né? Mas acho que o principal é ter a força de vontade e tentar. Da mesma forma que quando nós, confeiteiras, né, pegamos aí uma receita de algum doce, de algum bolo que a gente quer desenvolver na cozinha, primeiro a gente precisa testar, ver se os recheios combinam, ver a textura, entender como é que a massa vai se comportar no forno, até você finalizar um bolo, por exemplo. Com as estratégias do teu negócio é a mesma coisa. Se você não entender quem é o seu cliente, como você faz a atração desse cliente de forma estratégica, qual é o grupo de produtos que você vai colocar para atrair esses clientes, e se você também não entender de toda a parte de precificação, toda a parte de gestão do seu negócio, sendo na cozinha da sua casa ou num espaço físico, teu negócio com certeza não vai ser próspero e mais cedo ou mais tarde essa conta chega e você acaba desistindo ou pior, com um grande prejuízo aí para lidar com a tua família, dentro da tua casa e definitivamente, se você não tem estratégia, você está atrasado. Qualquer pessoa pode aprender essa estratégia. Na realidade, depende muito de que estratégia a gente está seguindo, né? As minhas estratégias são essas, alinhada com o meu público-alvo, mantendo uma linha de trabalho, seguindo algumas pessoas na internet, eu não sigo várias pessoas na internet,
tenho 2 ou 3 professoras, eu não fico assistindo diversas professoras, porque eu acho que quando a gente tem essa linha de trabalho, a gente consegue, assistindo alguém, a gente foca nessa pessoa e não abre tanto leque. O que basta é a pessoa querer aprender e estar disposta a aplicar. Hoje em dia tem uma síndrome muito grande, né, do eterno estudante. A pessoa estuda, mas não aplica nada. E não existe nenhuma estratégia que não esteja alinhada com um campo de batalha. Então qualquer pessoa que esteja afim de meter a mão na massa e fazer, consegue sim aplicar qualquer estratégia. No início de 2011, eu comecei a sentir uma dor muito forte no braço. Muito forte, era no braço direito. E eu não sabia de onde essa dor vinha. Não sabia se era por conta do mouse que eu estava usando errado, se era por conta da minha postura para dormir, na minha postura para sentar. Eu só sei que eu passei por ortopedista, por fisioterapeuta, fui até para acupuntura. Nada melhorava. O ortopedista, o último que eu tinha consultado, que eu até comecei a fazer um tratamento com ele, ele me falou que eu tinha uma hérnia de disco e que eu tinha que operar. Só que eu sempre ouvi de muita gente, olha, hérnia de disco, cuidado para operar, posterga, não é uma coisa tão simples, e fui levando. E aí tem umas coisas que a gente não sabe se foi o universo, se foi Deus, se... O que acontece, né? Mas chega pra você, simplesmente chega. E um dia eu tava no salão de beleza, fazendo a unha, como eu faço toda semana, vida normal, e eu tava contando a história, né, lá pra moça que tava fazendo a minha unha, falando da dor, e aí as pessoas vão se envolvendo, vão conversando contigo. E ela falou pra mim assim, olha, a minha mãe tinha exatamente essa dor que você tem. Só que o que resolveu a vida dela não foi ortopedista. Ela só resolveu esse problema quando ela passou num neurologista. E eu falei assim, cara, eu não tenho nada na cabeça, né? Por que eu tenho que ir pro neuro? E lógico, né? Eu não sabia que neurologista também olha a questão de coluna. E ela me passou o contato, o nome do neurologista que atendeu a mãe dela. Eu nem anotei o nome, mas eu fiquei com o nome na cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu já joguei no Google, já pesquisei, já peguei telefone, já entrei em contato, marquei consulta. E aí, quando eu cheguei lá, ele me pediu a ressonância, eu entreguei, né, a que eu tinha, porque eu já tinha passado por tanto ortopedista que eu tinha feito tudo que é exame. Ele falou, não, essa ressonância não serve, eu preciso de uma ressonância com contraste. Aí fui, corri atrás, fiz tudo que é exame. Ficou pronta, peguei, fui lá pra consulta, fui sozinha, né? Porque eu tinha certeza que ele ia falar a mesma coisa. Ele falava, é só mais uma hérnia de disco. Só que não. E eu não sei se eu estava preparada para ouvir o que ele tinha para me falar. E quando ele colocou lá, né, naquele quadrozinho de luz dele que ele colocou, o exame, ele já apontou para mim, tinha um círculo, né, uma bolinha na minha coluna, se não me engano era na C3, que é aqui bem na cervical. E ele falou o que eu não estava preparada para ouvir. Ele falou, Ana, você tem um tumor intrarracniano. Esse é o nome, tumor intrarracniano, e a gente precisa operar, porque ele não é pequeno, ele tem mais ou menos o tamanho de uma moeda de R$1. E eu estava sozinha, né? Sozinha, engoli seco, me fiz de forte. Falei, não, então se é para operar, vamos operar. E eu voltei para casa, né? Contei para os meus pais, morava com meus pais ainda, e fiz todo o processo e a gente operou. Logo no começo, isso foi final de outubro, no comecinho de novembro eu já estava na mesa de cirurgia operando. Só que não era uma operação tão simples, né? Não era uma cirurgia tão simples. Eu tinha o risco de perder movimento, de perder sensibilidade. Então a gente foi para uma cirurgia um pouco mais complicada, a gente levou outro profissional para ficar medindo, porque ele ia ter que raspar aquele tumor ali bem junto do nervo. Mas, resumindo, no final, tirei o tumor, fiz um acompanhamento normal de 5 anos para o tumor não voltar. Só que, além de perder sensibilidade, né, hoje eu não sinto muito bem essa parte do dedo mindinho e aqui. Eu já acostumei, eu já estou super adaptada, mas na cozinha, por exemplo, eu me queimo super fácil, porque eu demoro a sentir calor nessa mão, mas até aí tudo bem. A parte que mais pegou para mim, de verdade, de toda essa história, foi o fato de eu não conseguir ficar em pé mais por muito tempo. Então, trabalhos manuais que eu preciso ficar em pé, cozinhar por muito tempo, fazer coisas que exijam essa minha parte superior, força muito a minha coluna, demais. E eu sinto muita dor. Então, trabalhar em pé, trabalhar com cozinha, trabalhar novamente com a confeitaria, que é realmente a minha paixão, é fora de cogitação para mim, hoje. A Ana apareceu para mim já faz
1 ano e meio, mais ou menos, e ela mudou bastante o meu ponto de... a minha leitura como profissional. Eu me vejo hoje diferente. E quando eu conheci a Ana foi antes do Dia das Mães. Aí eu apliquei várias coisas que ela mandava fazer, assim, como se fosse Foi um desafio que ela fez pro Dia das Mães, e aí tudo que ela mandava fazer, eu fazia, e pra mim funcionou super bem. E foi aonde eu comecei, eu vi realmente resultado nesse Dia das Mães. Então, a partir daí, eu virei aluna dela, seguia o método dela, segui todas as indicações, enfim, e eu vi muito resultado. E uma das coisas, como eu falei antes, assim, é precificar corretamente, fazer fluxo de caixa, separar as contas, ter estratégia de venda, alinhar bem o produto com o público-alvo. Isso tudo eu só fui aprender com ela. Isso eram coisas que pra mim, antes tava falando grego, eu realmente não sabia. Eu conheci a Ana pela internet, acompanhava o trabalho dela já virtualmente e comecei a aproveitar o conteúdo que ela distribuía gratuitamente, que essa é uma outra dica que eu dou para todo mundo. Tem gente que fala assim, agora eu não tenho dinheiro para poder estudar, não posso investir. Mas a internet tem tanto conteúdo gratuito, porque quem produz conteúdo de qualidade geralmente disponibiliza alguma coisa na internet. Então, nessa de procurar pela internet, eu encontrei o perfil da Ana e comecei a acompanhar as suas postagens. Então, antes de interagir com ela, eu já comecei a acompanhar as postagens, porque para mim, o meu calcanhar de Aquiles é a gestão. É precificação, é a parte administrativa, até que colocar o preço eu já colocava, mas pensar no negócio, numa gestão financeira mais ampla, é algo que eu precisava investir. Então, comecei a acompanhar esse conteúdo gratuito dela e até fazer uma imersão mais profunda no trabalho da Ana. Então, o que me chamou a atenção foi a maneira prática. Os posts dela, as postagens, o próprio curso, a linguagem, é tudo muito acessível, porque eu não queria me tornar uma administradora, apesar de ser obrigada a ser. Mas eu não queria ter conhecimentos técnicos sobre administração, eu queria ter conhecimentos práticos. Acaba que ela traz isso, só que de uma maneira mais simples. Então, o meu primeiro contato com ela foi acompanhando o conteúdo gratuito e o que me chamou a atenção foi a facilidade de entender a linguagem que ela colocava ali. E aí é que é mais interessante. Mesmo quem estudou gastronomia ou não estudou, aquele que começou na sua cozinha ou já começou com um negócio mais estruturado, precisa entender de gestão financeira. Então, a Ana ali é um caminho muito importante para quem está começando e para quem quer estruturar e posicionar seu negócio. Como eu gosto muito de estudar, sempre fui muito curiosa e vendo lives de outras pessoas, eu conheci a Ana. E a Ana, ela trouxe para mim, eu percebi na Ana uma firmeza de conhecimentos que ali eu conseguiria trazer para dentro da minha empresa. A Ana foi um divisor de águas para minha empresa, embora, igual eu falei, que eu não ganhava dinheiro, eu não sabia precificar um produto correto, eu não sabia o cliente, qual que era meu público, qualquer cliente eu estava querendo vender. De qualquer forma eu tinha que vender. E hoje eu percebo que não é isso. A Ana foi muito legal, porque eu já seguia ela e ela me seguia, mas a gente não se conhecia. E um dia a gente conversou, né, através lá do direct do Instagram. Eu até acho que foi a Ana que me chamou, ou talvez tenha sido ela, eu não lembro quem que chamou quem, mas o fato é que dali a gente já surgiu uma grande amizade. E o que me chamou a atenção na Ana foi que a primeira conversa que eu tive com ela durou mais de 2 horas no telefone. A gente bateu assim, nossa energia bateu muito e me surpreendeu o fato do quanto a Ana estava disposta a entregar. A gente conversou muito e ela me deu muitas estratégias para o meu começo do meu negócio como professora também. E isso me surpreendeu, porque hoje em dia as pessoas têm muito medo de dividir. E eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de dividir, eu sempre fui muito criticada por conta disso. E eu vi na Ana exatamente essa característica, que é uma característica que eu admiro muito e é tão rara hoje em dia, né? Eu sou pernambucana, nascida e criada em Recife, sou mãe da Luísa, esposa do Gustavo, filha de um contador e de uma dona de casa, seu Antônio e a dona Silvia, e somos em 4 filhos e atualmente eles têm 5 netos, mas pode ser que venha mais por aí, né? Não meu, tá? Que aqui a gente já encerrou a fábrica, mas eu tenho um irmão mais novo que ainda não tem filhos. A gente mudou aqui para São Paulo em 2006, no comecinho de 2006, quando meu pai foi transferido. E de lá para cá foram várias idas e vindas para o Nordeste. Eu gosto, na verdade eu adoro morar em São Paulo, adoro isso aqui. Mas eu posso dizer que a minha raiz mesmo, que o meu sangue, ele vai ser sempre nordestino. Eu sou daquelas que não pode ouvir um forró
não pode ouvir um Luiz Gonzaga, não pode ouvir um frevo, que o braço já arrepia. Então, é pernambucana nata mesmo, que ama carnaval. O que eu mais admiro na Ana é o fato dela ser uma mulher prática, uma mulher decidida, e principalmente porque ela tem dois lados, né? Ela tem um lado doce, onde ela realmente quer levar as alunas dela a ter resultado com confeitaria, e normalmente as pessoas que buscam a Ana já estão desesperadas, já estão sem dinheiro, frustradas, querendo desistir da confeitaria e realmente acreditando que confeitaria não dá dinheiro. Então a Ana tem esse lado doce de acolher essas mulheres, mas ao mesmo tempo ela é ponta firme. Então ela dá o puxão de orelha, ela é séria, ela é determinada e ela não deixa ninguém ao redor dela ficar de mimimi. Muito menos as alunas. Então é uma das coisas que eu mais admiro na Ana. Eu admiro o jeito sincero da Ana. Eu acho, assim, que ela puxa a orelha mesmo, ela chama atenção quando precisa ser chamado e ela fala o que a gente precisa ouvir, né? Não o que a gente quer ouvir. E eu gosto muito disso porque realmente faz sentido. E quando ela começa a falar, a gente começa a dar ouvidos e fazer diferente, aí as coisas começam a acontecer. Eu gosto muito também da forma como a Ana explica o conteúdo. Eu acho que ela tem uma linguagem totalmente descomplicada. E gosto principalmente da forma que ela aborda todas as pessoas que ela conversa. Em várias lives que eu já vi, independente se a pessoa está começando um negócio, se a pessoa já tem uma caminhada, ela tem um acolhimento com as alunas assim que... Nossa, eu quando comecei a conversar com ela fez muito sentido, me senti super à vontade assim com ela. Eu acho que ela entende assim a necessidade de cada aluno para conseguir orientá-lo da melhor forma. Então são essas coisas assim que eu admiro muito nela. Eu não sei exatamente assim, eu não convivo com ela pessoalmente, né? A gente só convive pelas redes sociais, mas eu vejo assim, que ela tem uma força de vontade, ela é incansável. Ela ainda trabalha fora, né? Ela é CLT, ela tem filho pequeno. E ela faz live, ela tá sempre ali, ela responde todo mundo, ela é incansável, assim, eu vejo assim que ela é uma pessoa admirável, assim, sabe quando a pessoa quer fazer aquilo ali dar certo, ela não desiste, ela tá sempre ali e tá sempre, ela responde, não tem ninguém para responder por ela, então é ela que tá ali mesmo, assim, eu sou super fã mesmo, eu admiro muito essa questão, assim, de ser batalhadora mesmo, sabe? É isso que eu vejo nela, assim, ela é incansável e ela foi um presente na minha vida. Faz mais ou menos 1 ano e meio que ela tá comigo, ou que eu tô com ela, e eu não largo. Eu sei que vai ter um curso agora em breve, que eu acho que é um curso de Natal, não sei exatamente o que vai ser, mas eu já falei pra ela, tô dentro, e assim por diante, assim, eu espero continuar contribuindo com ela, e assim como ela contribui muito comigo, assim, toda semana tem live, toda semana tem algum aprendizado novo, ela é incansável. E eu acho que é isso que eu admiro mais, assim, ela é incansável. Tem uma coisa na Ana que me inspira muito, a verdade, né? Eu acho que hoje a gente tá vivendo aí um mundo muito digital, em que as pessoas entenderam que a internet é uma máquina de fazer dinheiro, né? E assim como é para quem vende curso, é para quem vende coisas. O meu produto tá ligado muito ao que eu faço no digital. Só que a Ana, ela traz uma verdade, uma sinceridade muito dela. E isso me comprou, sabe? Porque eu queria estar aliado com alguém, porque querendo ou não, vira quase uma parceria, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, na Caixa tem as pessoas que me ajudam e tal, e eu tenho a Ana que é a minha mentora. Eu incluo a Ana quase dentro do pacote, né, das pessoas que trabalham junto comigo. E a sinceridade da Ana é o que me encanta, sabe? Porque se tiver que doer, vai doer mesmo, entendeu? Eu cheguei a 10K guiada na sinceridade da Ana, apanhando e corrigindo, né? Quando ela olhou pra mim e falou, em plena live, a gente nem tinha uma troca ainda, tanto assim, né? Hoje ela conhece meu negócio, já provou e tudo mais, mas ela não tinha isso. E quando eu olhei que ela teve, assim, a sinceridade, a leveza de olhar pra mim e falar assim, mas sem uma outra geladeira você não vai conseguir nunca? Eu não sei. Quem na internet, independente do conteúdo, tem essa coragem, sabe? De dizer assim, olha, mas se você não melhorar tal coisa, isso aqui não vai nunca, sabe? Então, assim, eu sou muito comprada com essa sinceridade. E é claro, não é assim, tudo que a Ana falar, você vai ser... Não, eu pego tudo que a Ana fala e vejo qual é a parte que me cabe, o que dá pra mim, entendeu? Qual a minha meta?
Não, lógico que eu tenho meta, mas na verdade eu até prefiro chamar de objetivo, né? Porque é uma coisa grande. Meta a gente fala aí em coisa do próximo mês, do próximo ano, mas eu tenho um grande objetivo. Isso não era tão claro para mim, mas hoje é muito claro qual que é esse propósito mesmo, né? Desde quando eu criei a empresa, desde quando eu comecei a gerar conteúdo. Eu quero, é um número grande, tá? Mas eu quero impactar 1000 confeiteiras. Como que eu impactaria 1000 confeiteiras? Eu quero ter 1000 alunas faturando mais de 10 mil reais por mês. Eu poderia até falar que, não, eu quero ter 10 mil alunas, mas 10 mil alunas sem gerar faturamento, isso não é impacto, isso não é transformação. Então eu quero, com o meu método, com o meu conteúdo, transformar confeiteiras em faixa preta, em confeiteiras que faturam 10 mil reais e realmente, né, transformar a vida das pessoas, transformar e impactar famílias. Eu costumo dizer que a confeitaria vai muito além da cozinha, mas isso não é óbvio para a maioria das pessoas, assim como não era para todas essas que apareceram aqui. Eu tive que passar por alguns fracassos para entender. Para recompensar esforço e dedicação, é preciso desenvolver estratégias. Uma pessoa que quer trocar de emprego, que quer uma renda extra, que quer viver da confeitaria para dar uma vida melhor à família, e por que não? Ela só precisa entender que não existe fórmula mágica. Não existe almoço grátis e muito menos atalhos. O que existe é o trabalho, o suor e o esforço. Mas isso não significa que não exista um método, que não existam técnicas validadas, que não existam formas de se esforçar de maneira inteligente. É claro que existem. E é por isso que eu estou aqui hoje com você. Com muita confiança, eu afirmo para você que uma confeiteira pode faturar mais de 10 mil reais por mês. Mas para isso, você precisa agir rápido e aproveitar as oportunidades que estão se abrindo para você. Na primeira aula do Desafio Confeiteira 10K, que vai acontecer amanhã, quinta-feira, ao vivo, às 8h08 da noite, nós vamos juntas dar o próximo passo e você vai descobrir tudo o que é preciso para começar a sua jornada. E eu te espero lá.